Olá a todos, está no ar o seu programa França em Direto. E mais uma vez, nós estamos com todos vocês aqui para falar para você o que estará acontecendo neste domingo, pelas 7h30, pelas 9h30 da manhã, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 9310 La Plaine, em Saint-Denis. Esse trabalho, que é um trabalho voltado para a comunidade lusófona, para você que fala a língua portuguesa. Então fique conosco durante essa programação para que você fique bem informado do que você vai ter, o que vai acontecer amanhã no Centro de Ajuda. Bom, eu quero que você fique agora com o caso verídico da Rosângela. Acompanhe. Senhora Rosângela, bom dia. E como estava a sua vida antes de conhecer o Centro de Ajuda? Bom dia, pastor. A minha vida antes de conhecer o Centro de Ajuda era um caos, né? Eu era muito infeliz. Como se diz, eu era viúva de marido vivo. O meu esposo, eu só tinha nome, eu só tinha marido no papel. Em casa, não. Ele vivia nas noitadas, ele saía do trabalho de segunda a sexta, ele chegava em casa muito tarde. Quando dava sexta-feira, ele saía sexta-noite e só chegava na segunda-feira. Nunca tinha tempo para mim, nem para os meus filhos, nós não convivíamos junto. Na minha casa não tinha, vamos pôr a mesa, vamos jantar ou vamos almoçar juntos. Não, nunca. Era só eu e os meus filhos. O meu marido nunca estava presente. Estava sempre na rua, sempre com os amigos, com as amantes, sempre bebendo muito, que ele bebia muito, né? Ele era viciado no uísque. Ele bebia muito, muito, e era um caos, era horrível, era uma coisa assim mesmo fora do comum, era uma tristeza infinita, né? Infinita, só quem passa é que sabe. Então a senhora sabe muito bem o que é sofrer com um lar destruído pelo vício, né? Sei, eu... Do primeiro dia de casamento foram 10 anos, 10 anos de sofrimento. 10 anos de amargura, de tédio, de tristeza, isso me fazia ficar muito frustrada. Por fim, eu já era uma mulher neurótica, porque eu tentava de todas as formas possível mudar ele, mas eu não conseguia. Com a força do meu braço, eu tentava, eu fazia de tudo, mas eu não conseguia. Quanto mais fazia, pior era. Mais ele bebia, mais ele saía, mais ele passava fora de casa, triplicava. Tudo que eu ia fazer, ele fazia 3 vezes pior. Até tinha momentos assim que ele parava, sentava, conversava e às vezes quando estava longe, que ele viajava muito também, quando estava longe mandava mensagem, pedia desculpas, dizia que não sabia o porquê que estava fazendo aquilo, mas quando chegava em casa fazia tudo de novo e pior, né? Muito pior. Então era triste, a minha vida era muito triste. Foi nessa altura de desespero, nos piores momentos da sua vida, que a senhora então conheceu o Centro de Ajuda? Foi. Aí eu conheci o Centro de Ajuda, vim e comecei a buscar, né? Um pastor me viu, eu sentei no banco, eu estava chorando muito, ele veio ter comigo, perguntar o que tinha acontecido, eu contei e ele disse, eu vou te ajudar, e ele começou a me ajudar, começou a me orientar, o que eu tinha que fazer, e eu comecei a botar em prática, tudo que ele me ensinava eu fazia. E o meu marido começou a ver uma mudança. Ele chegava em casa e via uma mudança, porque às vezes eu discutia, ele chegava e eu discutia, eu queria saber onde ele estava, eu queria saber, né, eu queria que ele me contasse o que tinha acontecido. E eu parei de perguntar, parei de pressionar, mudei o meu comportamento. E ele começou a ver uma diferença e quis saber o que eu estava fazendo. E eu disse que tinha conhecido um lugar e que a minha vida, ele estava me orientando e que minha vida estava mudando. E ele, um dia, curioso, saber onde é esse lugar, disse assim, eu vou te levar. Eu me arrumei e ele me trouxe à porta da igreja. Quando chegou à porta do Centro de Ajuda, ele disse assim, aí eu não entro. É aqui que você está vindo? Aqui eu não entro. Eu falei, não estou te convidando para entrar. Eu te chamei para entrar? Eu vou. Entrei. Isso foi numa quarta-feira. Assisti a reunião. Quando terminou a reunião, ele estava do lado de fora me esperando e me levou para casa. Na sexta-feira, eu estava me arrumando. Na hora que eu estava saindo do portão, ele chegou. Vou te levar. Me levou de novo. Aí eu entrei e ele disse, eu vou me embora. Vai.
Aí quando chegou na hora da reunião, o pastor mandou fazer um círculo e dar as mãos. E eu fiz um círculo de olho fechado. Quando eu abro o olho que termina a oração, quem que estava do meu lado? Ele com a mão dada. Dali nunca mais saiu. Nunca mais. E hoje, então, depois desse dia maravilhoso para si, para ele, como está a vida da senhora Rosângela? Hoje a minha vida está maravilhosa, não é? Eu tenho meu marido comigo, hoje a gente convive, a gente passeia, a gente conversa, eu, ele e os meus filhos. Hoje eu tenho uma casa abençoada, tenho um marido só para mim, não divido com mais ninguém, porque antigamente eu dividia ele com um monte, hoje ele é só meu, não é? Hoje a minha vida é totalmente ao contrário do que era. É totalmente realizada, em todos os sentidos. Qual o conselho da senhora para essa pessoa? Que ela lute, que ela não desista, que ela vá atrás dos seus objetivos, porque e que ela principalmente quebre o orgulho, porque eu era muito orgulhosa. E quando eu me vi no fundo do poço, eu quebrei o orgulho, não é? Foi aí que eu me permiti ser feliz. Enquanto eu não quebrei, eu não era feliz. Então eu aconselho que ela procure um centro de ajuda, que ela peça ajuda, porque é muito difícil para a pessoa pedir ajuda e contar o que está acontecendo. Que ela não tenha vergonha, que ela vá, que ela peça, que ela fala, que ela exponha, porque ela vai encontrar pessoas capacitadas para ajudá-la. Você que tem encontrado muitos problemas no seu casamento, você, mulher, que se sente injustiçada pelo seu marido, você, homem, que se sente injustiçado pela sua esposa, você quer que seja feita justiça porque você casou, você tem sido humilde, você tem sido uma pessoa meiga, compreensiva. Claro que você também tem defeitos como todo mundo, mas você procura de todas as formas agradar ao seu parceiro, à sua parceira, você procura de todas as formas com que o ambiente da sua casa seja o melhor, mas você não tem conseguido, você não tem vencido, você não tem levado a sua adiante. Então saiba que você precisa de ajuda, porque se você já fez de tudo para conquistar o seu esposo, conquistar a sua esposa, você já fez de tudo para haver harmonia e paz no seu lar e você não tem conseguido, então saiba que está à altura do autor da vida fazer parte de você. Está na altura do autor da vida fazer parte da sua casa, fazer parte da sua família. Talvez você pergunte, mas pastor Pedro, como é que ele pode fazer parte da minha casa, da minha família? Quando você toma a atitude de ir até ao centro de ajuda e aprender como ele quer fazer parte da sua vida. E você que está aí injustiçado, injustiçada, porque você ama e não é amado, você fala, mas não é respondido, você está aí, tem uma casa cheia de pessoas, mas você se sente sozinha, triste e angustiada. Pare de chorar, pare de se lamentar, tome uma atitude, tome uma decisão, porque se chorar resolvesse o seu problema, você talvez seria a pessoa mais feliz à face da terra. Mas chorar não resolve. O que resolve é você aprender a vencer esse problema. Então, neste domingo, eu estarei às 7h30 ou às 9h30 da manhã, dando em mãos o nome de Jesus, o nome todo-poderoso, o nome capaz de acabar com toda e qualquer injustiça que possa existir na sua vida. Vamos ficar com essa matéria que fala sobre o álcool que tem sido uma grande injustiça neste mundo. Em Portugal, apesar dos últimos dados disponíveis indicarem um ligeiro decréscimo a nível nacional, o consumo de álcool mantém-se bastante elevado. Por outro lado, tem-se verificado um consumo crescente de álcool entre jovens e mulheres. Portugal surge de forma sistemática entre os maiores consumidores de bebidas alcoólicas e de álcool a nível europeu e mundial. Sabe-se também que o álcool está relacionado com 50% dos casos de morte em acidentes de automóvel e 50% dos homicídios e ainda 25% dos suicídios. O álcool é atualmente, em Portugal, uma droga legal e comercializada, fazendo parte dos hábitos alimentares de uma larga maioria da população. Para além disso, o álcool aparece muitas vezes associado a inúmeras formas de relacionamento social, tanto privado como público, de natureza comemorativa, de recreação, para além de fazer parte do estilo de vida ou até mesmo da identidade de muitos grupos sociais. O alcoolismo é influenciado por fatores genéticos,
psicológicos, sociais e ambientais que afetam a resposta e o comportamento do organismo face ao álcool. Um processo de dependência em relação ao álcool ocorre de um modo gradual. Ao longo do tempo, vai alterando o normal equilíbrio entre as substâncias químicas que existem a nível do cérebro, associadas com a sensação de prazer, com a capacidade de avaliação e controle do corpo. Este facto faz que se consuma álcool para recuperar as boas sensações ou para afastar as negativas. Os sintomas do alcoolismo são muito diversos e passam pela incapacidade de reduzir o consumo de álcool, pela sensação de uma enorme necessidade de consumir ainda mais, o desenvolvimento de uma tolerância ao álcool que obriga a um maior consumo para se obter o mesmo efeito, consumo de álcool em isolamento ou às escondidas, uma sensação física de abstinência, isto é, sofrer com náuseas, suores e tremores. Na verdade, a única forma infalível de prevenir o alcoolismo seria simplesmente não beber bebidas alcoólicas. Praticar desporto, ler, meditar, fazer uma atividade lúdica podem ser boas alternativas para ajudar a libertar do stress e assim prevenir a necessidade de fuga, em alternativa ao consumo do álcool. O álcool, que é um vício muito nefasto, que tem, como é que eu posso dizer, destruído muitos casamentos, muitas casas, muitas famílias, tem destruído vidas através de acidentes, através de despedimentos, através de doenças. O álcool tem sido usado pelo mal para destruir. E você não tem que ser nomeado por viciado. Você não tem que ser nomeado por doente devido ao álcool. Você não tem que ser nomeado, sabe, por uma pessoa que está entrevada por causa do álcool. Você não tem que ser nomeado como um viciado. Você tem que ser nomeado, sim, como um vencedor. Mas para isso, você tem que receber o nome que está acima de todos os nomes. Você tem que receber o nome do maior vencedor de todos, que é Jesus. E quando você receber esse nome e você assumir esse nome, como fez a Madalena, porque a Madalena vivia no vício do álcool, nas noites, nas boates, com os amigos, entre aspas. Ela vivia uma vida noturna, sabe, grande, forte, e ela não conseguia se libertar. E quando chegava a casa, sofria. Talvez seja o seu caso. Talvez você vai se identificar com a história da Madalena. Mas se você assumir o nome de Jesus na sua vida, no altar do Deus vivo, então ele vai mudar a história da sua vida. Então acompanhe a Madalena e já voltamos. Qual o nome da senhora? Madalena. Conte-nos como estava a vida da senhora antes de sacrificar e o que aconteceu depois do sacrifício. Antes de sacrificar, pelo meu sacrifício, foi para mim buscar o Espírito Santo, porque eu antes de chegar ao centro de ajuda, eu vivia nas noites, na prostituição, no vício do álcool. Isso por muitos anos? Durante 8 anos. 8 anos? Assim. Tentou sair desta vida e não conseguia? Sair dessa vida, não conseguia sair. Que tipo de drogas a senhora usava? Drogas eu nunca usava, mas era bebida, álcool, bebida. Porque eu bebia, pronto, eu comecei as noites começava de quarta até segunda, sempre a noitada. Envolvia com os homens. Isso afetou a família? Afetou a minha vida espiritual. A sua saúde? A minha saúde. Então comecei a ter insônias, de suicídio, de vontade de me atirar do comboio abaixo, e foi por ano durante tantos anos assim, só que eu nunca conseguia libertar daquilo. A senhora durante esses anos todos, sim, com certeza sacrificou e muito. Muito. Para os vícios, para as festas. Pelas más companhias que eu também tinha, porque eu queria sair delas, mas eu não conseguia. E sempre eles me procuravam, vamos à noite, vamos para discotecas, e durante as noites que a gente envolvia, havia sempre aquela coisa dos homens, a gente estava lá, mas pronto, a gente pensava que eram pessoas assim, importantes, que a gente sentia-se importante naquele momento. Sim. Mas ao mesmo tempo não. Valorizadas. Mas depois daquilo tudo, quando a gente se prostituía, quando eu me prostituía, quando eu via assim, depois aí vinha a opressão. Caía em si. Vinha a opressão dentro de mim. Aquele desejo de suicídio vinha justamente depois que passava esse efeito, assim, as festas. Sim. Tudo isso veio assim. Aí participou da campanha de Israel para se libertar? Vim para se libertar, e eu participei mais para buscar o Espírito Santo. Eu ouvia falar do Espírito Santo, que era o consolo. Então eu disse assim, bem, já procurei tanto sítio, já fui ao curandeiro, já fui para tanto sítio, não deu lugar nenhum, não deu solução. Então vim para a igreja, foi-me convidada de uma obreira, me convidou, me trouxe. E durante o tempo eu ouvi falar do Espírito Santo, e disse assim, bem, então
O Espírito Santo que diz conforto, então eu vou lutar por buscar o Espírito Santo. Então veio a fogueira santa e eu compartilhei pela fogueira santa. Uma decisão pessoal sua. Pessoalmente. Você já sabia o que era sacrificar, porque você já havia vivido uma vida de sacrifícios, mas para os vícios, para as festas, para a moda, para a orgia. Mas agora você ia sacrificar para Deus. O que aconteceu? Então, a partir daí, pronto, recebi o Espírito Santo, minha vida tive paz, tive alegria, fui promovida do meu trabalho, tive o respeito de muitas pessoas que nunca me respeitavam e muitas pessoas olhavam para mim, depois do sacrifício de tudo, me viam assim, quem te viu e quem te vê hoje, Madalena? Assim, mas eu ficava assim, mas por quê? Mas aí dizer assim, está a diferença assim, eu fiquei mais contente porque já tinha uma diferença dentro de mim. Mas não parou por aí? O que mais aconteceu na sua vida? Depois aconteceu a minha vida do Espírito Santo, no meu trabalho eu fui promovida, sou chefe, minha família reconhece essa transformação? Transformação total, sim, completa, os meus filhos também. Parabéns, Deus é com você. Tem filhos? Tenho. Casou? Não casei. Mas tem filhos? Tenho 3 filhos. E os filhos têm visto a mãe hoje transformada. Em nome de Jesus. Que bom, parabéns. Vai nessa fé, mãe. Deus é contigo. Muito bem. O caso da Madalena é extraordinário. Extraordinário, sim. Porque ela tinha uma vida injusta. Ela vivia na injustiça. Ela era usada pelos homens. Ela vivia na noite, na prostituição. Vivia, uma vida, sem graça. Hoje, ela assumiu a fé, a sua convicção no autor da vida. Hoje é feliz, foi promovida. Hoje tem paz. Hoje tem o nome de Jesus dentro dela. Tem o autor da vida dentro dela. E hoje ela é uma pessoa completamente transformada. Você não gostaria de ser como a Madalena hoje? Talvez você é como a Madalena no passado. Mas eu pergunto, você não quer ser como ela é hoje? Quer? Tem certeza? Então você vai provar isso, estando neste domingo no centro de ajuda mais próximo de si. Se você reside aqui em França, se você reside aqui aos arredores de Paris, você pode chegar até ali aos salões Wilson e você vai estar ali no número 139, na Avenida do Presidente Wilson, 9310 La Plaine, em Saint-Denis. Você vai apanhar o autocarro, caso você não tenha transporte próprio, o 153 ou 302, para ali bem próximo, ali ao centro de ajuda. E você vai estar ali comigo, participando de uma reunião inteligente, onde você vai aprender a direção certa para você deixar de ser humilhado, doente, enfermo, amarrado, injustiçado, triste, oprimido, para você se tornar um vencedor. Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma vencedora? Então, muito bem. Nesse domingo estarei dando em suas mãos o nome do maior vencedor que existe, e existiu e existirá por toda a eternidade. O nome de Jesus. Se você quer saber mais informações, ligue agora para o Amigo 24 Horas. 0953 14 6504. Bom, eu quero que você acompanhe o caso do Alexandre e já voltamos com todos vocês. Kátia, conte-nos para as pessoas que nos estão acompanhando agora, como era o seu passado, antes de você chegar ao centro de ajuda, que problemas você tinha, o que acontecia na sua vida? Então, no meu passado, eu era uma pessoa muito perturbada espiritualmente. Desde criança tive muitos problemas na família, o meu pai era alcoólico, ele bebia muito e fazia muitas discussões em casa. Mas já mesmo desde pequena, mesmo a partir dos 2, 3, 4 anos, parece incrível, mas eu já tinha muitos problemas espirituais. Via vultos, ouvia vozes, ouvia barulhos muito estranhos em casa, via coisas estranhas a acontecer na minha casa, e quando chamava a minha mãe para ver, ninguém via nada, só mesmo eu é que via essa situação. E, portanto, essa situação decorreu ao longo da minha vida e isso me perturbou muito. E depois, à medida que eu fui crescendo, tudo isso me causou bastantes problemas. Eles foram se agravando cada vez mais. Depois, mais tarde também, na minha adolescência, eu queria conhecer quem eu era e eu comecei a ler livros espirituais na área do ocultismo. E então, a partir daí, foi quando eu comecei a desenvolver a adivinhação.
E depois as pessoas me diziam: Kátia, tu tens um dom, Kátia, tu tens que ajudar outras pessoas. E a partir daí eu comecei a ler cartas de tarot para amigos, para pessoas conhecidas, familiares, no sentido de poder ajudá-los, porque eu achava que estava a fazer bem aos outros, era esse o meu objetivo. Mas como era a Kátia por dentro? Eu por dentro eu era muito doente, era muito nervosa, tinha muita ansiedade, depois tinha muitos problemas também de enxaqueca crónica, tinha problemas de coração, arritmia cardíaca, tinha sempre aqueles medos porque estava sempre à espera que pudesse aparecer qualquer coisa, pronto, aquelas imagens às quais eu já estava habituada desde pequena, e qualquer coisinha que me diziam ficava muito nervosa, explodia muito facilmente, não tinha paz, não tinha tranquilidade e sentia um vazio por dentro muito grande. Então, visto o meu sofrimento, a minha mãe, ela procurou o centro de ajuda para pedir ajuda por mim, e depois então ela me convidou e eu vim. Foi assim então que eu conheci o centro de ajuda. Depois eu comecei o meu processo de libertação, porque eu queria muito me libertar. E o processo ainda demorou algum tempo. E então foi assim que aos poucos eu consegui me libertar. Então hoje como é a Kátia? Como é a vida da Kátia? Então, hoje eu realmente sou uma nova pessoa, porque eu nasci de novo. Depois eu recebi o Espírito Santo, fiquei muito feliz, recebi uma paz interior que eu nunca tive e que sempre busquei, alcancei. Essa paz permanece até hoje e estou feliz. Nada mais de visão de vultos, audição de vozes, nem nervosismo, nem insônias, coisa nenhuma. Tudo isso ficou no passado. Tudo isso ficou no passado. Eu nasci de novo mesmo. O conselho que eu dou é que procurem o centro de ajuda mais próximo, porque assim como eu recebi o Espírito Santo e tive uma nova vida, você também pode se libertar e ter uma nova vida. Basta apenas dar o passo em frente. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. Desde a minha infância, eu já nasci numa família muito conturbada. A minha mãe, durante 10 anos, ela serviu aos encostos, né? Meu padrasto era alcoólatra, então eu já nasci dentro de uma família problemática. Meu padrasto querendo matar a minha mãe, eu era agredido pelo meu padrasto dentro de casa. Então eu cresci revoltado. Eu não conhecia o meu pai e por conta disso, de todos os problemas dentro da minha família, aos 9 anos eu comecei a beber. Minha irmã, aos 10 anos, me ofereceu o primeiro cigarro de maconha. E aí eu quis, nesse tempo, conhecer o meu pai, com 11 anos de idade. Fiquei morando com ele durante um ano. Esse um ano que eu morei com meu pai em outra cidade, aí eu me afundei mais, me aprofundei mais nas drogas. Eu agredi o meu pai, deixei ele 2 semanas na UTI e foi aonde eu procurei o refúgio mais ainda nas drogas. Então daí eu comecei a usar, comecei a cheirar cola, cheirei tiner, cheirei o cloroforme, usei a cocaína. Foi quando eu comecei a misturar a maconha com o crack. Eu já não comia mais. A minha comida era a droga, era o álcool. Passava 4, 5 dias fora de casa. Minha mãe não sabia. Ela não sabia que nós usávamos droga. Mas quando ela chegava em casa, a casa foi invadida e era o traficante que invadiu a casa. Um dia a gente chegando em casa, estavam quebrando toda a casa. Eram os traficantes cobrando. Então foi quando também eu me envolvi com estelionato. Né, porque eu achei um meio para conseguir manter o meu vício. Então era roubando, a gente roubava aparelhos, telemóveis, e a gente vendia esses aparelhos para algumas pessoas e ali a gente conseguia manter o nosso vício. Foi aonde eu conheci, eu me aprofundei somente no crack. Então aí eu usei o crack, a ponto que nessa casa onde nós usávamos o crack, eu mantive relação sexual com minha própria irmã por conta do efeito das drogas. Aí cada dia
eu ficava nervoso, eu brigava dentro de casa, eu queria bater no meu padrasto, eu não tinha prazer mais de ficar na minha casa. A minha vontade, o meu desejo era morrer, era tirar a minha própria vida. O pior momento que eu tive foi quando eu vi todas as pessoas à minha volta morrerem. Foi quando eu vi ali que não tinha mais jeito para mim. A única coisa que eu pensava, eu vou morrer. Então eu fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho, não tinha mais ninguém. Eu não tinha mais ninguém à minha volta, eu não tinha mais minha família. Porque a minha família me apoiava até então. Mas a minha família se afastou de mim. Eu perdi tudo. Ninguém acreditava mais em mim. Foi aonde que eu decidi que a única forma era buscar ajuda. Então foi quando eu busquei, foi quando eu lutei, eu quis mudar. Busquei a dose mais forte. Agora, hoje, eu tenho paz dentro de mim, coisas que eu não tinha antes. Hoje eu tenho desejo de viver. Hoje eu sou feliz, hoje eu sorrio porque eu tenho essa alegria, essa paz, essa felicidade. Hoje eu tenho vencido, hoje eu construí a minha família, hoje eu sou um homem casado, bem casado. Hoje eu sou completo, hoje eu posso dizer que eu venci tudo, que hoje eu tenho paz, que hoje eu sou um homem realizado. Você vê e acompanhou o caso do Alexandre, que sofreu por causa da mãe, que servia aos encostos, servia a entidades e por isso, bem novo, enverdou pelo caminho do vício e do álcool. Hoje, completamente liberto, completamente transformado, um jovem feliz, um jovem completamente realizado. E se você quer isso para o seu filho, você quer isso para a sua filha, então leva as fotografias dos mesmos ou leva os próprios, leva-os mesmo ao centro de ajuda, porque nesse domingo estaremos ali intercedendo ao Deus Pai Todo-Poderoso em favor da sua casa, em favor da sua família. Se você quer saber mais informações, ligue agora para o 0953 146504 ou então aceda à nossa página web centrodeajuda.fr. Bom, recebi agora aqui um comentário da Fernanda através do site yurdtv.eu que diz: por favor, eu peço oração pelo marido da minha amiga Helena, que está no IPO e ela hoje foi pela primeira vez ao centro de ajuda. Ai, Fernanda, como a senhora me deixou ficar feliz agora? Feliz? Sim, porque a senhora falou que ela hoje foi a primeira vez ao centro de ajuda. Então, Fernanda, creia, confie que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que só a atitude da esposa em ir ao centro de ajuda já curou o marido dela. O marido dela vai sair. O marido dela vai sair. Porque a minha voz agora entra no corpo dele, no corpo dela. Entra agora no corpo dela para ela crer. E no corpo dele, na mente dele, para que ele seja curado. Ser curado em nome de Jesus. Assim eu determino. E nesse domingo, você vai estar comigo. Você vai estar no centro de ajuda mais próximo, recebendo esse nome, recebendo a autoridade e recebendo também a justiça, que é a saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos um forte abraço e até uma próxima oportunidade.